Olá, graça e paz. Hoje vou lhes contar a história de uma linda mulher, mas não pense que vou falar sobre o filme e sobre a atriz e produtora Julia Roberts, não. Que também foi a protagonista do citado filme, né? E ganhadora de melhor atriz. Mas a linda mulher da qual quero lhes falar nesta oportunidade, ela não está nas páginas hollywoodianas, mas está nas páginas da Sagrada Palavra, a Bíblia, nossa Bíblia. Mais precisamente no livro de Reis, o capítulo é o 4 e os versículos são do 8 ao 26. Neste caso, esta linda mulher seria antagonista, né, da Julia Roberts. Por quê? Porque ela não vai encenar, né? Ela não vai encenar, mas ela vai viver um fato real. Ela vai viver segundo a palavra de Deus, a qual cremos, algo inédito e que nos deixa lições maravilhosas, preciosas. Então, convido você para a gente ler este belo texto. Nos diz assim, mais uma vez, segundo o livro dos Reis, 4, 8 ao 26. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição, de modo que ela disse ao seu marido: sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Então ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou que Geazi dissesse a ela: você tem todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ao que ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou e ela veio até a porta. E ele disse: por volta dessa época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou. E no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Então o pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à sua mãe. O menino ficou no colo dela até ao meio-dia, quando morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto depressa. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao encontro dela e lhe pergunte: está tudo bem com você? Tudo bem com o seu marido e com o seu filho?
ao que ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Oremos ao Senhor. Amado Deus, dá-nos mais um pouco entendimento da Tua Palavra e enriquece os nossos corações com lições tão maravilhosas que a mesma nos ensina. Em nome do amado Jesus. Amém. Pois bem, queridos, a mulher é a Sunamita. Seu nome não está registrado nas páginas bíblicas. É algo bem interessante do ponto de vista analítico, porque fica sempre esta pergunta: qual seria o seu nome? Mas o seu nome, nesse momento, talvez não nos interesse tanto, mas principalmente a beleza desta mulher na sua forma de agir, no seu comportamento. Por isso, lhe chamei de uma linda mulher. E, meus queridos, características desta linda mulher, a Sunamita: ela era rica e era hospitaleira. O versículo 8 fala sobre isso. Certamente suas riquezas concentravam-se devido ali à proximidade da cidade de Sunem, está ali a sudeste da Galileia, do Mar da Galileia. Então, terra fértil e, portanto, produtivas terras. E quem eram dono dessas terras, né, estavam bem financeiramente, até porque a produção era muito boa. Então, consequentemente, a riqueza, né, estava com quem detinha estas posses. E ela assim o era. Agora, ela tinha uma característica também muito interessante que nos chama a atenção. Ela tinha um coração perceptivo. Ela percebe ali logo que aquele homem que passava por aquele local, por ali, o profeta Eliseu, ele era um homem de Deus. Interessante isso, irmãos. Como é bom, como é interessante a gente perceber quando alguém é temente a Deus, quando alguém é idôneo, quando alguém tem características voltadas para a soberania do nosso amado Deus. E esta mulher tinha esta sensibilidade e esta percepção. Versículo 9, né, fala sobre isso. Também ela era bondosa, ela era cuidadosa e generosa, porque logo ela chama ali o seu marido, e em comum acordo com ele, ela combina de fazer um quarto e colocar ali utensílios que seriam de extrema necessidade para o profeta. Em uma outra ocasião nós poderíamos falar sobre os objetos postos no quarto e os seus significados, né, à luz da palavra do nosso Deus. Vamos deixar isso para uma outra mensagem. Mas dentro desta bondade e deste cuidado dela e da sua generosidade, ela é observada pelo profeta. E o profeta sente ali uma extrema necessidade de retribuí-la. Poxa, todas as vezes que ele passava, antes mesmo dela mandar confeccionar, construir aquele quarto, ela sempre o convidava para uma refeição. E então, nada mais justo do que o profeta também se aperceber de que precisava ou sentiu de alguma forma a necessidade de retribuir, né? Tamanho carinho, tamanho cuidado, tamanho favor, tamanha generosidade, bondade deles, né? Ou, no caso aí dela principalmente, para com ele e o seu servo Geazi. Então foi quando ele então pede para Geazi analisar ou perguntar, saber se ela não dependia ou precisava de alguma coisa, e a ponto de perguntar se ela não dependia de um favor do rei, para que ele pudesse interceder junto ao rei por ela. Mas ela prontamente, não por arrogância nem por soberba, ela disse: não, eu estou bem entre minha própria gente, ou seja, convivo em paz, está tranquilo, tenho aí um bom relacionamento com o rei, então não há necessidade. Mas nosso amado profeta, nosso irmão Eliseu, ele ficou ainda inconformado. Ele sentia no seu coração o desejo de fazer alguma coisa por aquela mulher tão generosa. E ele insiste, né?
E, novamente ele pergunta a Geazi, e Geazi diz, olha, o meu amado profeta, ela não tem filhos, não tem filhos. E como nós bem sabemos ali, as pessoas tinham sempre esta ideia de que o filho era algo é bênção de Deus. E quem não tinha filhos, né, desenvolveu-se até uma cultura no meio do povo de que seria até amaldiçoado por Deus ou não alcançado pelas bênçãos divinas e essa coisa toda. Então, Geazi faz esse comunicado, dá essa palavra ao nosso profeta e ele diz, olha, chama ela novamente aqui. Então ela prontamente veio, atendeu ao chamado do profeta e o profeta então diz, olha, por volta desta época, daqui a um tempo, daqui a no próximo ano, né, você segurará em teu colo uma criança. E ela, puxa, disse, meu Senhor, não faça isso comigo, não, é como quem diz assim, não dê esperanças para uma pessoa que está sem esperança, logo porque seu marido, segundo o texto sagrado também, no versículo 14, diz que ele já era idoso, né? E ela sendo estéril, então uma dificuldade muito grande, conforme todos sabemos, e até hoje é algo muito complicado, né? Tratamentos são feitos para tentar reverter esse quadro, mas é complicado se o milagre do Senhor Deus não acontecer. Então, a gravidez e a contestação dela foi algo assim que não teve como, no versículo 16. Mas aí o menino chega, né? Daí a 9 meses, certamente, conforme a gente tem observado, a nossa linda mulher sunamita, ela então dá à luz. E vem chegando aí um menino a partir dos versículos 18 ao 20. E nesta parte, não é? A nossa sunamita o recebe, o cria e por aí vai. Aí conta-nos a história resumidamente que num certo dia ele foi encontrar-se com seu pai lá na ceifa, não é? E lá ele começou a reclamar, talvez até a chorar, mas diz-nos o texto sagrado que ele começou a gritar pelo pai e dizia, ai minha cabeça, né? Uma forte dor de cabeça e o afetou, atingiu. Então seu pai disse, olha, leva o menino para sua mãe, né? Ela certamente cuidará dele lá em nossa casa. E assim o servo o levou. A Bíblia nos diz que ela ficou com este menino no colo até o meio-dia ali e o menino morreu, né? Como diz o ator daquele programa que havia ou ainda existe, não sei, né, na escolinha, e ele diz então, Nelson da Capitinga, lembrei do nome dele, ele diz, morreu, né? Então o menino morreu. E ao invés, irmãos, daquela mulher entrar em desespero, gritar, né, e dizer, chama o pai do menino e tal, e fazer aquele alvoroço como naturalmente uma mãe faria ou fará, ela, ao invés disso tudo, ela toma aquela criança em seus braços e vai até ao quarto que ela mandara construir ao profeta. E, irmãos, eu fico pensando sobre cada degrau, cada pisada com aquela criança no colo. Não consigo imaginar a não ser um espinho a cada pisada e a dor de ter em seus braços uma criança que outrora brincava, ria, sorria, mas agora estava morta aquela criança. E medito sobre a cada passo, que subida difícil, que subida complicada. Assim também tem sido para nós, em meio às dificuldades, às perdas,
os passos, os degraus espinhosos, e a nossa irmã consegue chegar ali em cima e ela, prudentemente, ainda com aquela dor terrível que podemos imaginar, ela o deita na cama do profeta. E diz-nos a palavra que ela então se retira dali, logo no versículo 21, e ela então conversa com o marido. Não sei se ela o aguardou chegar da ceifa, da colheita, não sei se ela foi novamente ou procurou por ele. Não sabemos destes detalhes. Esses detalhes não são tão importantes ou relevantes. O importante é que ela conversa com ele e diz: olha, eu preciso de um transporte, de um animal e de um servo, porque eu vou até ao profeta. Ela sabia onde ele estava. Ela sabia porque certamente quando ele passava ali, ele comentava sobre as suas caminhadas, as suas andanças, o destino, e ela sabia que poderia encontrá-lo no Monte Carmelo, né? Que ali o Monte Carmelo também tem um significado interessante, Carmelo significa presença de Deus, né? Então o profeta tinha sempre aquele destino, atravessava ali as províncias, mas ele estava ali. E ela então conversa com o seu marido. E ele diz: olha, mas não é lua cheia e tal, e fez aqueles questionamentos, não é sábado, não é um fim de semana para você o procurar por algum motivo e tal. Não tem motivos para isso, não tem motivos para festa, nem para celebração, mas, irmãos, uma outra coisa que eu fico a pensar. Nos parece, o texto sagrado nos dá a entender de que ela não fez aí um alarde, ela não conversou sobre a morte do seu filho com o marido. Parece-me que ela deixou isso em off, né? Deixou a criança ali e certamente ele perguntou, não sei o que pode ter havido em sua conversa, mas uma coisa, irmãos, ela tinha em seu coração, que aquela criança haveria de algum modo, né, voltar à vida. Ela alimentava isso, porque não consta aí no diálogo com seu marido nada parecido ou semelhante. O importante é que agora ela pega este transporte, o seu servo prepara e então ela vai e segue viagem, né? Segue em viagem, e ela diz uma coisa para o seu servo: olha, você apressa aí o passo, né? E outra coisa, só pare quando eu falar. E ela também diz isso no versículo anterior para o marido, o seguinte: eu vou, mas volto logo. Ela dá uma palavra que também é muito maravilhosa para mim, a precisão dela, a certeza de que ela iria e não se deteria, ela não perderia tempo com nada, porque ela tinha um propósito, um objetivo. Coisa, irmãos, que eu preciso ter, você precisa ter, precisamos ter. Essa que é a verdade. Propósito, foco naquilo que você quer alcançar, na bênção que você busca, na bênção que você procura, no milagre que você espera, que você tanto espera. E ela vai, e vai embora. Mesmo questionada pelo marido por não ser uma lua nova, nem sábado, ela diz ainda para ele assim: não se preocupe. Outra palavra maravilhosa, irmãos. Ou seja, fique tranquilo, não fique preocupado. Tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Em meio a tudo que a gente tem passado, tudo que a gente tem enfrentado, em meio às perdas, irmãos. Esta palavra é de conforto ao meu, aos nossos corações. Tudo vai ficar bem. Fique tranquilo. E então ela diz: vamos rápido, né? Vamos rápido. Só pare quando eu mandar, disse ao servo. Manteve o foco, como eu disse anteriormente. Ela estava focada. Ela sabia o que queria. E eu fico a me perguntar: será que eu sei o que eu quero? Será que na minha caminhada, na minha trajetória, em meio às minhas lutas, às minhas perdas, em meio às suas lutas e perdas, você sabe o que quer? Você tem mantido o foco
né, no nosso amado Senhor, na certeza de que há de surgir ou aparecer uma solução, de que a solução virá do alto? Esta é uma pergunta que eu faço a mim e também faço a você. E de longe, diz-nos o texto sagrado que Eliseu, o homem de Deus, ele viu, avistou a sunamita. E ele então pede para que Geazi a interrogue, né? E antes, porém, ele já diz a Geazi: olhe, é a sunamita, né? É a sunamita. Pergunte para ela como vai a sua vida, o seu esposo, como é que... Procure saber, né, como ela está. E ela então responde para Geazi, né? Vai tudo bem. Irmãos, eu li até aqui e eu gostaria de concluir, né, o que eu tenho lhes falado nesse instante, pensando também neste vai tudo bem. Palavra que ela deu ao servo e também deu ao profeta, ao homem de Deus. Agora você imagina, depois de passar e enfrentar tudo isso, dizer vai tudo bem? Me responda se a beleza desta mulher não nos salta aos olhos, mesmo a gente tendo como padrões de beleza tantas outras coisas, conforme os irmãos sabem. Mas na verdade nós, servos do Senhor, servos do Deus vivo, nós não temos padrões de beleza como o mundo tem, assim como atribuiu a citada atriz no início, né? A Julia Fiona Roberts, né? Que é atriz e produtora das telas hollywoodianas. Mas a beleza que os servos do Senhor Deus conseguem ver em uma mulher está nestas ações, nestas atitudes. O homem de Deus também é visto desta forma, como um belo homem. E nossa bela mulher, esta linda mulher, nos deixa lições como esta, né? De em meio a tudo o que ela passou de oposição, perdas, ela dizer, vai tudo bem. Irmãos, ao invés de ela se abater com a morte do seu filho, ela sobe aquela escada, conforme lhes falei anteriormente, coração apertado certamente, e o deita na cama do profeta. Irmãos, podemos imaginar, só imaginar como estava o coração daquela mãe naquele momento. Ao invés de ela chamar o marido e conclamar um velório também, né, ela pede um transporte e vai em busca de solução. Irmãos, que lição maravilhosa, que coisa fantástica. Ao invés de prantear, ao invés de gritar, né, se escabelar, ela busca solução, ela busca uma resposta. Ela ainda não conhecia o nome Jesus Cristo, mas ela sabia que o buscaria, ou que buscava esta salvação para a sua vida, para a sua casa, naquele lugar, né, por intermédio do profeta. Ela tinha temor a Deus. E ao invés de ela chorar e prantear, ela vai encontrar-se com o servo e, consequentemente, com o profeta Eliseu, e lhe diz, vai tudo bem. Você sabe por que ela disse isso? Queridos, nós podemos imaginar que ela falou isso porque ela buscava algo além daquele monte. Ela buscava algo além da presença, simplesmente do significado daquele monte, que era a presença de Deus. Ela buscava o próprio Deus na pessoa, ou por intermédio daquele homem, daquele profeta. Ela buscava a salvação, ela buscava o Yeshua, ela buscava o nosso amado Senhor, a rocha dos séculos,
Ela sabia que além daquele alto monte havia uma pedra enorme, que era a sua salvação, que era a solução, era a rocha dos séculos, a pedra angular, o autor da vida e, consequentemente, a restituição da sua irreparável perda, que seria a ressurreição do seu filho. De algum modo ela entendeu, ela acreditou, ela creu que ela conseguiria seu filho de volta. Irmãos, quantas vezes nós não conseguimos imaginar, queridas irmãs, nós olhamos as coisas e não vemos um horizonte, uma solução, mas ela existe. Por quê? Porque nós cremos na rocha dos séculos, nós cremos nesta pedra fundamental chamada Jesus Cristo, Filho de Deus, que é poderoso para operar infinitamente além daquilo que a gente pode imaginar. Por maior que sejam as perdas, maior ainda do que isso, suplanta o milagre dele nas nossas vidas. Irmãos, como eu gostaria de encontrar esta mulher, esta irmã, que não sabemos o seu nome, só sabemos que ela era uma sunamita, habitava na cidade de Sunem. Como eu gostaria de conhecê-la pessoalmente, como eu gostaria de dar um abraço naquela irmã, como eu gostaria de conhecer aquela ou esta linda mulher pelas suas qualidades, linda mulher pelas suas atitudes e que nos fazem repensar o nosso modo de viver, o nosso estilo de vida. Mulher que a sua beleza nos salta aos olhos pelas lições que ela nos deixou, que ela nos transmite até hoje através das sagradas páginas bíblicas. Irmãos, como eu gostaria de dar um Oscar àquela amada irmã, por ser a melhor serva de Deus em todos os tempos, a mais linda mulher na espiritualidade, na determinação e na perseverança, exemplo de fé, coisa que eu e você precisamos ter, exercitar todos os dias. Queridos e amados, oremos para que nós nos pareçamos, tenhamos características como teve a nossa irmã sunamita. Que Deus continue lhe abençoando, lhe orientando, dirigindo a sua vida, e que em todos esses tempos difíceis e de perdas que porventura você tenha ou terá, nós tenhamos as virtudes, as atitudes desta linda mulher. Que Deus abençoe você aonde você estiver e ao alcance deste vídeo, desta minha voz. Deus abençoe a todos e fique na santa paz do grande Deus e firme os seus passos na rocha dos séculos, no autor da vida, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.